Bom dia, comunidade! Bom dia! Bom dia para quem é de bom dia. Agora 7 horas e 24 minutos, horário de Brasília, 1º de agosto do calendário gregoriano. Gostou? Gostou? Gente, calendário gregoriano, já estamos no mês 8, você tá entendendo? Você tá entendendo? Que entrou 8? Tipo, agora já passou do meio do ano? Já entendeu? Você já entendeu que já passou do meio do ano gregoriano? Mas aí eu te digo que começou um novo ano também, né? Dia 26 de julho começou o ano novo. Então calma, não precisa entrar em desespero, porque tem uma frequência de novo entrando. Então a gente pode também navegar tendo a certeza de que podemos recomeçar. A gente pode pegar aquelas ideias engavetadas, a gente pode pegar aqueles projetos, sempre em tempo, gente. Todo tempo é tempo, toda hora é hora. Toda hora é hora. Deixa eu arrumar minha luz aqui. Aê, e assim fez-se a luz. Bom dia! Hoje será um dia incrível, hoje será um dia maravilhoso, hoje será um dia de amor, hoje é um dia cachorro cósmico, hoje a gente está transcendendo a onda encantada do espelho branco, a gente está fazendo esse voo mágico da onda que vai reger esse próximo anel, esse anel que estamos vivendo agora. E a gente está transcendendo então na energia do perrito, do cachorro branco, bem no coração do Tzolk'in, bem no centrinho do Tzolk'in, lembrando a gente do amor, da lealdade, do amor por nós mesmos, né? Do amor incondicional, né? Que foi isso que Jesus veio trazer para nós, né? O amor sem condições, né? Quão desafiador é para o ser humano amar sem condições, mas principalmente amar a nós mesmos antes de tudo, né? Humanos e humanas. A gente está aqui na escola do amor, a vida é aprender a amar, viver é aprender sobre o amor, que na verdade é aprender sobre o quê? Nós mesmos, que nós somos amor, nós somos deuses e deusas em ação, eu sou Deus em ação, afirma isso aí, ó. Eu sou Deus em ação, eu sou Cristo em ação, eu sou a luz em ação. Eu sou, tudo que você coloca depois do eu sou é um decreto. Eu sou a luz divina, tudo você conecta com o teu eu superior, com o teu eu maior, com a tua fonte infinita. Porque nós não somos esse serzinho tridimensionalizado aqui não. Você quer só uma parte de um todo que nós somos. Nós somos uns seres incríveis, multidimensionais, espirituais, cósmicos, energéticos, vibracionais. Isso aqui é só a parte tridimensionalizada de quem somos. Então é importante recordar, dar cor novamente à nossa natureza. E assim recordar que somos deuses em ação, Deus em ação. Recorda isso pela manhã, traz essa certeza, essa crença. E aí, a partir dessa crença, você acredita que tudo na sua vida dá certo, tudo funciona, que você está aqui protegida, ancorada, amparada, amada, que você é filho do Criador e você já acorda com essa certeza, com essa conexão. Eu sou Deus em ação. Eu sou Cristo em ação, eu sou a luz divina em ação e tudo na minha vida dá certo. Hoje será um dia de amor e a gente pode afirmar, a gente já decreta, já começa o nosso dia decretando, hoje será um dia de amor. Hoje será um dia incrível, hoje será um dia que tudo vai dar certo na minha vida, porque tudo dá certo na minha vida. Porque eu sou uma pessoa muito sortuda. Tá repetindo o que eu tô falando? É pra tu repetir? É pra você falar junto, é pra você vibrar junto, não é só pra me escutar, não. Tô te dando aqui chaves pra você começar o seu dia já na alta frequência, para que você possa pautar o seu dia a partir de uma nova consciência, a partir de uma nova crença, a partir de uma nova vibração. Então, bora. Está feito, está feito, está feito.
eu pegar meu óculos aqui. Para continuar a nossa leitura comentada do livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins. Que bom que você está aqui nessa transmissão, que bom que você está aqui ao vivo comigo. Vamos tomar o nosso café da manhã juntos e juntas. Se você já está nos seus movimentos, escovando o dente, se arrumando, no carro, deixa o celularzinho aí por perto, vai me ouvindo. Tenho certeza que você vai gostar muito do que eu vou falar para vocês, do que eu não, né? Do que o Dr. David Hawkins vai falar para vocês. Eu vou ler e vou comentar. Então, estamos aqui no livro Deixar Ir, David Hawkins, O Caminho do Desapego. Não é um livro pequenininho, até porque a gente está fazendo uma navegação nas emoções, né? Então, cada emoção, é uma consciência, e a gente mergulha nessa consciência, e hoje a gente vai mergulhar no orgulho. Capítulo 9. Orgulho. O que será que Dr. Hawkins tem para falar? Deixa eu escrever o nome da live aqui. Orgulho. Enquanto isso, você compartilha essa live com seu amigo, com a sua amiga, que tá acordando hoje meio jururu. Que tal? Você trazer essa pessoa para essa live, para acordar diferentão. Pode fazer a vida de uma pessoa diferente hoje, por causa dessa live. Bora navegar? E agora vamos navegar devagar, devagar. Esqueça o tempo da terra que vamos voar. Essa é a música da cerimônia de ayahuasca. Capítulo 9. Orgulho. Deixa eu pegar minha caneta aqui. No senso comum, o orgulho é frequentemente entendido como uma coisa boa. Entretanto, se dermos uma boa analisada, veremos que, assim como todos os outros sentimentos negativos que discutimos até o momento, o orgulho é desprovido de amor. Consequentemente, é essencialmente destrutivo. Ele pode tomar forma de supervalorização, negação, ser um mártir, intrusivo, arrogante, atrevido, inflado, se sentir o melhor, superior, mais santo que os outros, vaidoso, egocêntrico, complacente, indiferente, presunçoso, esnobe, preconceituoso, intolerante, impiedoso, desdenhoso, egoísta, implacável, mimado, rígido, paternalista, julgador e, em formas mais suaves, rotulador. Orgulho intelectual leva à ignorância e o orgulho espiritual é o principal bloqueio para o desenvolvimento espiritual e o alcance da maturidade em todos. Orgulho religioso por autoidentificação com os justos e por se considerarem tendo o único caminho verdadeiro se torna a base de todas as regras religiosas. Rivalidades e ocorrências sombrias como a Inquisição. Sabemos bem o que foi a Santa Inquisição, né? Foi o maior massacre, o maior feminicídio que a gente já viveu na história. Foi a Santa Inquisição. Mulheres mortas por uma igreja patriarcal, paternalista do Pai Todo-Poderoso, um Deus criado à imagem e semelhança de um Deus, o homem, né? O homem criou um Deus à sua própria imagem e semelhança, criou regras e leis, e qualquer pessoa que acessasse a quarta dimensão, a magia, e nós mulheres somos magia, nós mulheres somos mágicas, somos brujas, todas somos brujas, sim, todas somos mulheres medicinas, somos intuitivas, somos curandeiras, sanadoras, somos mulheres lunares, mulheres que se conectam com as ervas, com a lua, com as estrelas, com o corpo, com o nosso sangue. E o que é uma mulher sábia diante de uma igreja dominadora e controladora, né? É uma ameaça.
E diante dessa ameaça, então, a Santa Inquisição foi dizimar qualquer um que se atrevesse a sair da caixinha tridimensionalizada que está até hoje a humanidade, num grande delírio de Deus. Delírio de Deus. Deus hoje é um delírio para muitas mentes. Um Deus punidor, pátria, julgador. Ainda bem que hoje ninguém vai pra fogueira, porque eu já teria sido morta há muito tempo. Só das bruxarias que eu faço com as mulheres nos meus eventos. O que é bruxaria, gente? Bruxaria. Ai, você é bruxa? Ué. Bruxa do bem. Como bruxa do bem? Existe pessoa do bem e pessoa do mal, tá bom. Bruxa do bem, bruxa do mal, tá bom. Tem pessoas que fazem, não é questão de ser do bem, é caráter, é ser uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal. Uma pessoa que é bruxa é uma pessoa que é sábia, é uma pessoa que está conectada com a sabedoria sutil. Ela faz magia porque ela está conectada com o sutil. Com o espírito das plantas, por exemplo. Quando você faz um chá, você está fazendo aí uma bruxaria. Você está o quê? Você está tomando chá porque é gostoso? Não, você está tomando chá porque você está tomando a ânima da planta. Você está tomando a medicina dessa planta. Quando você faz um banho de ervas, você está se conectando com algo sutil dessa planta que vai trabalhar nos seus corpos sutis, né? Um banho de descarrego, um banho de alecrim. O alecrim, ele tem uma frequência muito elevada, ele é o maior limpante, ele é o que mais eleva a sua frequência. O dia que você está se sentindo para baixo, sem energia, faz um banho de alecrim para você ver só. Tem que ser fresco. Se você simplesmente pegar um alecrim fresco, tá? Próxima vez que você for no mercado ou se você tiver um alecrim, faz esse experimento só para você entender o que é a frequência de uma planta. Você pega o ramo do alecrim e você faz assim, ó. Passa a mão no ramo do alecrim, né? Passa assim, ó. Passa 3 vezes no ramo do alecrim e faz assim, ó. Você vai ver se você não vai se arrepiar inteirinho. Inteirinho. Ele limpa, ele transmuta, ele eleva, ele te dá alegria. Aí imagina, mulheres detentoras de tantas sabedorias, porque mulheres são intuitivas. Nós temos um poder, que é o poder da intuição. Nós não somos tão racionais quanto os homens, nós usamos mais o lado direito do cérebro, por estar no corpo mulher, então nós acessamos um campo intuitivo, o lado sutil, o lado oculto da lua, nós somos lunares. Então nós canalizamos. Quem que vocês acham que criou o pão? Que canalizou o trigo para fabricar o pão, entendeu que ali faria o pão? Foram as mulheres, o artesanato, as mulheres. Falando nisso, minhas deusas, próxima terça-feira, dia 5 de agosto, eu vou dar uma masterclass, A Mulher da Era de Aquário. Tudo isso que eu tô falando aqui vai ser falado nessa aula, A Mulher da Era de Aquário, terça-feira às 7h30 da noite, vou estar ao vivo. Vai ser uma aula gravada também, se você não conseguir estar ao vivo comigo, você vai conseguir acessar essa informação. A cerveja também foi canalizada pelas mulheres. Sabia que o rock and roll foi criado por uma mulher? Uma negra? A agricultura nasceu com a mulher. Aqui, ó, você está atualizada. Não tô dizendo que os homens não são essenciais, tá? Os homens são incríveis. Os homens são maravilhosos. Ó, comenta mulher aqui para você que quer fazer parte dessa masterclass na próxima terça-feira. Os homens são maravilhosos, os homens são incríveis, os homens são essenciais. Nós, mulheres da nova era, temos que amar os homens. Aqui a gente está no momento de... Eu vou falar isso nessa aula, na masterclass, né? A gente ficou tanto tempo dentro de um lugar de dominação e submissão que quando a gente despertou, a gente voltou com a violência. Só que agora a gente tá no momento de reequilibrar isso aqui, que não dá pra gente
agir na violência, no ferro e no fogo. A gente tem que trazer consciência. Porque essa era agora é a era do feminino na Terra. E o feminino que volta para um equilíbrio, para um reequilíbrio, porque a gente ficou inclinado muito tempo dentro de uma consciência masculina distorcida. Nós já vivemos uma era de um feminino predominante, só que agora é a era do equilíbrio. Então eu vou falar sobre isso nessa Master. Comenta mulher aqui, para você que quer fazer parte dessa aula na próxima terça-feira. Você vai ter acesso depois, se você não conseguir estar ao vivo, a gravação desse conteúdo, tá? Mas você precisa se inscrever, tá bom? Vai ser uma super aula. Eu acho que toda mulher merece. Além do que, não é só uma aula, né? É uma egrégora, é um campo. Então, o que eu oferto não é só você sentar e ouvir a Aniele falar. É um ancoramento, é um círculo de mulheres, é uma energia. Você vai estar dentro de um campo energético, tá? Você vai estar dentro de uma egrégora. A egrégora é um campo vibracional de cura, de consciência. Você sabe que as ambiências influenciam, né? A gente precisa realmente saber onde a gente está se conectando. Gente, a ambiência é tudo. Qual é a sua ambiência hoje? Quais são as amizades que você cultiva? Quais são as pessoas que estão à sua volta? Essa é a tua ambiência. Essa tua ambiência, ela está interferindo em tudo na sua vida. E a Irmandade da Mulher Estoica, que é o que eu estou conduzindo nesse momento com as mulheres, é uma ambiência de elevada frequência. É como a gente encontrasse um portal no meio da rua, sabe? A rua, todo mundo na frequência 1260, na correria, na sobrevivência, na loucura, no medo, na carência, na falta. E aí você encontrasse uma porta e você encontrasse um monte de mulher vibrando num outro lugar, falando de outras coisas, pensando em outras coisas, estudando outras coisas, ancoradas, vibrando na quinta dimensão. Aí você entra nessa ambiência, nessa frequência. Isso é uma egrégora. A gente precisa, e quanto mulher, nós somos coletivas, nós precisamos estar dentro de uma ambiência de alta frequência, mulher. Nós precisamos estar juntas. A nossa natureza necessita desses vínculos amorosos entre mulheres. Bueno? Então comenta mulher aqui, tá? Para você que quer se inscrever na Masterclass da próxima terça-feira. Vamos voltar? Não, falou em Santa Inquisição, eu já viajo aqui, né? Falou em Santa Inquisição aqui, eu já vou embora, porque eu tenho tanto para falar disso. Estamos falando de orgulho aqui, tá? A maior queda de todas é o orgulho religioso e considerar a si mesmo intitulado a matar outros que não compartilham a mesma crença específica. Em todos nós, o sentimento orgulhoso de eu tenho as respostas bloqueia nosso crescimento e desenvolvimento. É interessante que a parte egoísta da mente está disposta a sacrificar todo o restante da pessoa pelo seu próprio bem. Ao invés de admitirem estar errada, as pessoas literalmente desistem da vida, do próprio corpo e sacrificam qualquer aspecto da vida para subir no altar do orgulho. Exemplo, guerras religiosas e cruzadas. Orgulho masculino em relação às programações que a nossa sociedade considera masculinidade bloqueia o desenvolvimento emocional e psicológico da maioria dos homens na nossa sociedade. Algumas mulheres agora estão se juntando às fileiras do chauvinismo, o que só agrava o problema e intensifica a batalha dos sexos. Vulnerabilidade do orgulho. A pessoa orgulhosa está constantemente na defensiva devido à vulnerabilidade da inflação e da negação. Por outro lado, a pessoa humilde não pode ser humilhada porque está imune à vulnerabilidade, tendo deixado ir o orgulho. Em seu lugar, elas possuem segurança interior e autoestima. Muitas pessoas tentam substituir o orgulho por autoestima genuína. No entanto, esta não surge até que o orgulho seja abandonado. O que infla o ego não resulta em força interior. Pelo contrário, aumenta a vulnerabilidade e, sobretudo, o nível do medo.
Quando estamos em estado de orgulho, a energia é dissipada pela constante preocupação em defender o nosso estilo de vida, vocação, vizinhança, roupas, carro do ano, linhagem, país e sistemas de crenças políticas e religiosas. Preocupamos-nos o tempo todo com a aparência e com o que as outras pessoas vão pensar. Então existe uma vulnerabilidade constante em relação à opinião dos outros. Eu tive algumas alunas assim que chegam e falam, mas o que os outros vão pensar? Eu mesma já fui essa pessoa que pensava assim, mas o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? O que vão pensar? O que eles pensam? Não tem nada a ver com o que tu pensa. Quando a gente ganha maturidade, a gente começa a tirar umas coisas que não fazem mais sentido. O estoicismo também ensina isso, o que é do outro é do outro, o que tu pensa a meu respeito é o que tu pensa a meu respeito, eu não tenho controle nenhum sobre isso, sobre você agora que tá aqui me olhando, deve estar, sei lá, me julgando, falando, porque tô nem aí. Gente, quando a gente tira isso, assim, liga um grande foda-se pro que o outro tá pensando, a gente ganha uma liberdade absoluta e mais do que isso, a gente ganha uma autenticidade na vida, que a gente para de ser escravo do pensamento do outro, porque o que é o pensamento do outro? Que poder é esse que eu dou porque o outro tá pensando a meu respeito? Quem é você? Quem és tu? Ou para me julgar? Deixa o outro pensar o que ele quiser, até porque o pensamento do outro está relacionado à sua bagagem de vida emocional, seus julgamentos, suas crenças, a sua lente de vida. Ele não é o dono da verdade. Se a pessoa tem versões antigas suas ou ela quer acreditar em uma versão antiga sua e te acusa disso, deixa ela acreditar. Para de tentar ficar dando murro e ponta de faca e se defendendo muitas vezes de pessoas que estão aí querendo apenas te magoar. Às vezes a gente gasta uma energia demasiada tentando provar o nosso valor e o quanto essa pessoa está equivocada a nosso respeito, quando na verdade essa pessoa não conhece as nossas batalhas, a nossa vida e quem a gente é, e está aí se colocando num lugar de dizer quem eu sou e me julgar por isso. Ubica-te, te coloca no teu lugar. E a gente desempodera essas pessoas. A gente desempodera quando a gente para de tentar justificar e dizer o quanto elas estão enganadas a nosso respeito e fica provando valor. Quanto mais a gente tenta provar algo para alguém, mais desempoderado a gente fica. É como se a gente não acreditasse na gente mesmo. Quando a gente sabe quem a gente é e a gente confia em nós, e a gente tem essa estima por nós, esse valor por nós, esse carinho por nós, a gente sabe quem a gente é, tipo, respeita a minha história. A gente não... Sabe o lance do que vem de baixo não me atinge? É justo, porque eu tô num lugar que eu não tô com a gentalha. Gentalha. Que a gentalha é essa que quer falar mal para se sentir melhor, porque ela não é melhor, ela não é boa. Então, para ela se sentir bem, ela precisa te julgar, menosprezar, para que ela se sinta melhor. Só que quando você está ancorado nos teus valores pessoais, se tem uma pessoa que quer te difamar e você sabe que o que essa pessoa está falando é inverídico, cara, tu nem se abala. Isso é estoicismo na veia. Eu não tenho controle sobre o outro. Eu só tenho controle sobre as minhas emoções, as minhas reações e as minhas atitudes em relação ao fato. Foda-se. Vai se fuder pra lá. É aquele meme, né? Vai se fuder pra lá. Agora, se uma pessoa me dá um feedback de algo que realmente faz sentido, aí eu tenho que ter não o orgulho de achar que eu tô sempre certo, que eu sou sempre a certa, que todo mundo é errado e eu sou certa. Aqui a gente tem que ter a humildade de escutar e de também acolher aquilo que faz sentido. Porque se eu também me coloco no pé do orgulho e acho que tá todo mundo errado e eu que tô sempre certa, eu não tenho a capacidade do aprendizado
de me desenvolver, de me aperfeiçoar, porque eu já acredito que eu já estou pronto, eu não aceito feedback negativo. Isso é orgulho. Isso acaba com dinâmicas de relacionamento, você achar que está sempre certo e o outro está sempre errado. E não conseguir também perceber quais são as minhas partes que precisam ser melhoradas, que precisam ganhar uma atenção pelas sombras também que eu revelo numa dinâmica 2. Orgulho e vaidade, a gente precisa aprender a deixar de lado. O caminho do autoaperfeiçoamento, da lapidação pessoal, do crescimento pessoal, é no caminho da humildade. Quem é humilde é grande. Humilde para reconhecer os próprios erros, reconhecer as próprias imperfeições, para pedir desculpas se necessário, para desculpar-se, porque ninguém está perfeito. Ninguém está perfeito. Todos somos falhos e vamos falhar e vamos errar e os outros também vão falhar e os outros também vão errar, porque estamos todos na escola da vida. Então, se tem uma coisa que a gente vai fazer aqui nessa vida é errar. Mas é errando que se aprende. Porque eu só tenho consciência do que é o certo quando faço o errado, é a polaridade, né? A gente só tem clareza das coisas que são claras quando eu passo pela sombra e escuridão. Porque como que eu vou ter noção do que é luz se eu não sei o que é sombra? Então eu só reconheço uma face quando eu também vejo a outra. Então é necessário ter humildade para reconhecer também os nossos aspectos falhos e não achar que somos perfeitos e se render a isso, né? Faz sentido? Quando o orgulho e a presunção forem abandonados, toma lugar a segurança interior. Não nos sentimos mais obrigados a defender a nossa imagem, críticas e ataques de outros diminuem e por fim param. Quando deixamos ir a necessidade de validação ou de provar que estamos certos, os desafios contra nós desaparecem. Isso nos leva a uma das leis básicas da consciência. A defensiva atrai o ataque. Verificar a fonte do orgulho facilita a tarefa de deixá-lo ir e ele não é mais valorizado. É visto pelo que é, na verdade, fraco. O ditado, a soberba precede a ruína, prevalece. O orgulho é gelo fino, um substituto fraco comparado à verdadeira força que é como rocha que vem da coragem, aceitação ou paz. Existe orgulho saudável? Quando falamos de orgulho saudável, estamos nos referindo à autoestima, uma consciência do verdadeiro valor e mérito do indivíduo. A consciência se diferencia da energia do orgulho. A autoconsciência do verdadeiro valor da pessoa é caracterizada pela ausência de defesa. Uma vez que conscientemente contatamos a verdade do nosso estado ser real, a natureza do nosso eu interior, com toda a sua verdadeira inocência, grandeza e nobreza do espírito humano, não precisaremos mais do que orgulho. Apenas sabemos que somos. Esse autoconhecimento nos é suficiente. O que realmente sabemos que nunca precisa de defesa e é diferente da energia do orgulho que estamos discutindo nesse capítulo. Vamos olhar para alguns dos tipos de orgulho com os quais fomos programados e ver como eles se comportam sob exame. Orgulho da família, orgulho do país e orgulho das conquistas são exemplos típicos que vêm à mente. O orgulho é realmente a mais elevada das emoções humanas? O próprio fato de ser caracterizado pela defensividade prova o contrário. Quando temos orgulho de nossas posses ou de algumas organizações com as quais nos identificamos, nos sentimos obrigados a defendê-las. O orgulho em nossas ideias e opiniões nos leva a intermináveis discussões, conflitos e aflições. O vulgo patriotismo, né? O patriota.
patriota aqui é um orgulhoso que defende com unhas e dentes a sua pátria, numa forma orgulhosa e sem amor, completamente violenta, estúpida. Tudo que é ismo é ruim, tudo que é fanatismo é ruim. O fanatismo mata. O fanatismo é um orgulho. O fanatismo religioso, o fanatismo político, o fanatismo beira uma doença mental. O fanatismo é um exagero, uma pendulação exacerbada para um lado. O fanatismo mata, porque tem aqui a defesa de um orgulho. Bem lembrado, lê O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nossa, esse livro eu li quando eu fui fazer vestibular. Um sentimento maior que o orgulho é o amor. Se amamos tudo que citamos, família, país, conquista, significa que não existe dúvida a respeito desses valores em nossa mente. Não precisamos mais ficar na defensiva. Quando o verdadeiro reconhecimento e sabedoria substituem a opinião, que é parte do orgulho, não existe espaço para argumento. Nosso amor puro e apreciação por algo é uma posição sólida que não pode ser atacada. Orgulho, por ser uma posição vulnerável, sempre implica que em algum lugar existe uma dúvida que precisa ser esclarecida e o oponente rapidamente se centra nessa dúvida. Quando todas as dúvidas forem esclarecidas, opiniões e orgulho desaparecem. Há uma sutil interferência de desculpas no orgulho, como se a coisa por si só não fosse boa o suficiente para se sustentar por seu próprio mérito. O que é digno do nosso amor e respeito dificilmente necessita de um defensor. O orgulho refere sutilmente que existe espaço para debater e que o valor de algo está aberto a dúvidas. Quando amamos algo verdadeiramente e assim sendo, nos tornamos um com isso, é porque vemos sua perfeição intrínseca. De fato, suas falhas são parte e parcela de sua perfeição, porque tudo que vemos no universo está em processo de transformação. Nesse processo, sua evolução perfeita é parte dessa perfeição. Assim, a flor que está florescendo não é uma flor imperfeita que precisa de defesa. Pelo contrário, seu desabrochar é procedido com uma perfeição que precisa de acordo com as leis do universo. Da mesma forma, cada e todo indivíduo no planeta está florescendo, crescendo, aprendendo e refletindo essa mesma perfeição. Podemos dizer que o desdobrar do processo evolutivo está precisamente de acordo com as leis cósmicas. Uma das desvantagens sobre a posição do orgulho, como temos dito, é sua vulnerabilidade. A vulnerabilidade convida o ataque. Logo, na sociedade, testemunhamos que aquela pessoa orgulhosa atrai críticas. A sua vulnerabilidade é o que conta para o ditado: a soberba procede à ruína. Esse Trump tá numa soberba. Eu tô até sentada comendo pipoca assistindo o Trump. A soberba procede à ruína. Uma pessoa que é muito soberba, gente, a queda é tão grande. É tão grande. Porque se tem uma coisa que existe, é uma lei universal de equilíbrio e compensação. Mas tudo está perfeito, né? Tá tudo se cumprindo um plano, né? Acreditamos. No relato bíblico, o orgulho de Lúcifer foi seu calcanhar de Aquiles, apesar da excelente posição que havia adquirido. Humildade. A tentativa de suprimir o orgulho com a culpa simplesmente não funciona. É inútil rotular a energia do orgulho como pecado e suprimi-lo dentro de nós com a culpa, escondê-lo ou fingir que não sentimos. Acontece que a energia sutilmente toma nova forma, conhecida como orgulho espiritual. Não nos sentimos confortáveis na presença daqueles que são orgulhosos. Portanto, o orgulho bloqueia a comunicação e a expressão do amor. Apesar de amarmos aqueles que são orgulhosos quanto a conquistas específicas, nós os amamos apesar de seus orgulhos e não por causa deles. Sentir-se culpado sobre o orgulho pode ser um pecado espiritual, por ser um pecado espiritual,
apenas o bloqueia. E conforme dissemos, não é a resposta. A verdadeira resposta é apenas deixar ir por examinar sua verdadeira natureza. Uma vez que vemos o orgulho pelo que realmente é uma das emoções mais fáceis de render. Para começar, podemos nos perguntar: qual é o propósito do orgulho? Qual é a sua recompensa? Por que eu busco isso? O que ela está compensando? O que eu tenho que perceber sobre a minha verdadeira natureza a fim de deixar o orgulho ir sem um sentimento de perda? A resposta é bastante óbvia. Quanto menores nos sentimos dentro, mais temos que compensar isso por um sentimento interior de inadequação, falta de importância e valor pela substituição da emoção do orgulho. Quanto mais rendermos nossas emoções negativas, menos vamos depender da muleta do orgulho. Em seu lugar vai haver uma qualidade que o mundo chama de humildade, a qual vivenciamos subjetivamente como paz. A verdadeira humildade é distinta do paradoxo de orgulho da própria humildade ou falsa modéstia, vista frequentemente na arena pública. Falsa modéstia é a pretensão de autodiminuição com o desejo de que os outros reconheçam a conquista pelo qual o indivíduo está tão orgulhoso, mas orgulhoso demais para se gabar sobre isso abertamente. Dr. Hawkins é muito foda, é muito foda. Falsa modéstia, vou repetir, é a pretensão de autodiminuição com o desejo de que os outros reconheçam a conquista pelo qual o indivíduo está tão orgulhoso, mas orgulhoso demais para se gabar sobre isso abertamente. A verdadeira humildade não pode ser vivenciada pela pessoa que diz possuí-la, porque não é uma emoção. Conforme dissemos, os verdadeiros humildes não podem ser humilhados. Eles são imunes à humilhação. Eles não têm nada para defender. Não existe vulnerabilidade, logo a verdadeira humildade não vivencia o criticismo de outros. Em vez disso, uma pessoa realmente humilde vê as críticas de outra pessoa como simples confirmação dos problemas internos da outra pessoa. Mas é claro! Mas é claro! Eu já contei esse conto aqui. Quem me segue mais tempo sabe. Do mestre que estava passando seus ensinamentos aos seus discípulos aprendizes e entra um homem porta dentro e fala dele que ele é um feio, que ele é um burro, que ele não é nada, que ele é uma pessoa ignorante, quem ele pensa que ele é. E o sábio mestre simplesmente parado, observando aquela cena, os discípulos atônitos, desesperados com a audácia daquele homem de insultar o seu próprio mestre. E o mestre simplesmente assiste aquela cena, o cara fala, terminou o discurso, bate a porta e vai embora, e o mestre, bom, então como dizia a Bhagavad Gita, e continuou suas aulas, e o discípulo fala: mestre, ele acabou de te chamar de ignorante, de burro, que você não sabe nada, você não vai falar nada. Eu não quero parecer nada. Eu não quero defender, eu não quero parecer que eu sou inteligente, eu não quero parecer que eu sou bonita, eu não quero parecer que eu sou nada. É isso. Essa é a verdadeira humildade. Quando a pessoa está cheia de orgulho e ego, qualquer coisa que fale para ela, ela vai querer se defender com unhas e dentes. Mas quando ela sabe quem ela é, e ela é não no orgulho, mas nesse lugar de humildade, ela não está vulnerável à crítica. Porque isso reflete quem é essa pessoa e não sobre ela. Que sincrônico, né? Eu postei sobre isso ontem à noite. Eu postei sobre isso. Meu último post do meu feed é sobre isso. Deixa as pessoas acreditarem na versão que elas têm, no que elas acham de você. Não fica se defendendo, gastando energia com isso. Se você realmente sabe quem você é, deixa elas. Isso, na verdade, revela quem elas são. Em relacionamento abusivo acontece muito isso. A pessoa que vive com uma pessoa que é abusiva, a pessoa abusiva, ela é abusiva. Ela vai realmente, em um dia, te botar no céu,
e no outro ela vai te levar para o inferno. E ela te leva para o inferno te chamando de coisas absurdas. Ela vai te julgar, ela vai te acusar de traição, ela vai te acusar disso, daquilo, ela vai falar o quanto você tá assim, assim, assado. Ela cria histórias e te acusa e cria uma persona na cabeça dela. Ela cria uma versão, ela cria uma versão sua na cabeça dela que ela faz você acreditar que você é isso. E se você não tem bases firmes, você acaba acreditando que tu é isso mesmo. Você acaba se acreditando que é o cocô do cavalo do bandido. E aí você gasta uma energia gigante para tentar provar que você não é do seu valor. E como essa pessoa que ela é narcisista, abusiva, ela vibra no campo do desejo, ela é uma pessoa insaciável. Ela nunca vai reconhecer. Ela nunca vai estar satisfeita. Autoconhecimento liberta, gente. Ou ganhar consciência liberta. Por exemplo, se alguém disser, você se acha o melhor, não é mesmo? O humilde verdadeiro vai ver que a outra pessoa não tem problema com a inveja e a questão não tem base na realidade para começo de conversa. Não existe nada para se ofender e não existe necessidade de reagir. Em contraste, para uma pessoa orgulhosa, essa questão seria vista como um insulto e levaria a sentimentos feridos, represálias ou até mesmo um final violento em alguns casos. Nossa! Gente, se a gente deixasse ir as provocações que a gente... Nossa, a gente teria um mundo muito mais pacificado, né? Alegria e gratidão. Dado que o orgulho é às vezes visto como motivador da conquista, qual seria o substituto para ele em um nível mais alto? Uma resposta poderia ser a alegria. O que tem de errado com a alegria como recompensa da conquista bem-sucedida em vez do orgulho? O orgulho carrega consigo o desejo pelo reconhecimento dos outros e, inconsequentemente, cria uma vulnerabilidade para a raiva e desapontamento se não for reconhecido em algum momento. Se conquistarmos certo objetivo por prazer, satisfação, amor ou realização e pela alegria interna que isso nos traz, estamos invulneráveis à reação dos outros. Podemos reconhecer a nossa prontidão para a dor por observar os tipos de reações que estamos esperando obter dos outros pelas nossas escolhas e comportamentos. Isso inclui movimentos corporais, expressões, estilo de vestimenta, os tipos de posses que escolhemos, a marca do carro que dirigimos, o tipo de casa que temos, o endereço onde vivemos, as escolas que nós ou nossas crianças frequentamos, ou os rótulos dos produtos que compramos. De fato, se olharmos para a nossa sociedade atual, vemos o nível absurdo que o orgulho alcançou. Etiquetas agora são usadas do lado de fora de muitas roupas e artigos pessoais. Já falei que eu acho isso aqui brega. A pessoa que muito quer ostentar é a mais pobre. Gente, quem muito tem não mostra. Quem tem anda de preto. Não precisa. A pessoa que muito quer ostentar é a que é a mais pobre. Não digo nem pobre financeira, pobre dentro. Ela tem esse orgulho, ela precisa de um reconhecimento, ela precisa ser validada, ela precisa ser aprovada, ela é frágil. Quem é seguro de si, gente, não precisa. Tem necessidade dessa ostentação barata. Isso não atingiu ainda no mundo dos instrumentos de jardinagem, mas poderá mais cedo ou mais tarde. Ninguém pensou nisso ainda, mas todos nós poderíamos sair ostentando pás e baldes com nomes de estilistas famosos estampados neles. Dr. Hawkins, muito bom. Isso aponta para outra desvantagem do orgulho, a possibilidade de exploração a que ele nos expõe. Orgulho significa que podemos ser manipulados com grande facilidade. Em troca de um absurdo, uma grande quantidade de dinheiro é tirada dos nossos bolsos. A situação é, na verdade, cômica ao observar pessoas que se orgulham tanto de quanto foram exploradas. Isso é verdade. É um símbolo de status atual em alguns círculos se gabar do quanto alguém pagou por um objeto.
Quando removemos o glamour disso, podemos dizer que essa pessoa foi meio estúpida. Ela realmente foi enganada, ou foi ingênua, ou simplesmente não sabia de nada. O orgulho do esnobismo é provavelmente o mais superficial de todos. A ostentação realmente impressiona? Na verdade, não. A resposta que vemos é a fascinação. As pessoas expressam admiração pelo glamour superficial, mas no fundo elas não respeitam isso de fato, porque sabem o que isso realmente é. Quando nos contentamos com o orgulho da ostentação, não impressionamos ninguém. Essa dinâmica se revelou durante uma viagem ao Canadá para visitar a casa de um indivíduo rico que comunicou sutilmente os preços de muitas posses. Na mesma viagem, uma criança indo-canadense desnutrida foi vista brincando ao redor de enormes elevadores de grãos que estavam cheios até transbordar. O grão estava sendo mantido para manipular um valor mais alto por meio da criação de uma escassez artificial. Na fala dessa pessoa rica sobre suas posses havia tristeza em relação ao seu senso de valores e compaixão pela falta de valor próprio que o forçava a compensar em tal superficialidade patética. Isso significa que não podemos sentir prazer por ter posses caras? Não, de forma alguma. Estamos falando sobre o orgulho. O problema não são as nossas posses, mas que sejamos orgulhosos, possessivos e tenhamos atitudes autocongratulatórias por causa delas. Essa atitude de orgulho que cria espaço para o medo. O mesmo homem rico do Canadá, no Canadá, mencionou ter também um sistema antifurto caríssimo. Orgulho, como todas as outras emoções negativas, produz culpa. Culpa produz medo. Medo significa perda potencial. Orgulho, assim sendo, sempre significa uma perda de paz de espírito. O oposto do orgulho é a simplicidade. Simplicidade não significa pobreza de posses. É um estado de espírito. Outro indivíduo vale milhões de dólares detendo títulos de vasta propriedade e posses. Ainda assim, como pessoa, representa a simplicidade absoluta. Suas posses refletem o que o mundo lhe trouxe, e ela se alegra com sua beleza. Consequentemente, nunca se fez uma crítica sobre ela, nem os outros expressam inveja. Não é o que temos que importa, mas como lidamos com isso, como enquadramos isso em nossa consciência e o seu significado para nós. A propósito, todas as propriedades dessa mulher são totalmente desprovidas de alarme contra roubo ou cães de guarda. De fato, quando isso foi trazido à sua atenção, ela respondeu: "Oh, céus! Se alguém realmente precisasse disso a esse ponto, essa pessoa poderia ter." Havia uma correspondência entre o fato de que ninguém nunca roubou nada dela e o fato de que ela estava disposta a compartilhar com os outros. Sua invulnerabilidade ao roubo estava relacionada à sua falta de orgulho sobre suas posses. Deixa eu só arrumar a luz aqui, gente, peraí. Só um instantinho. Tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo certo? Estão acompanhando? Tudo fluindo? Vamos, meu amor. Vai. Aê. Posso seguir? Respira. Deixa eu ver quanto tem aqui. Eu não vou conseguir ler tudo hoje. Deixa eu ver que horas são, né, galera? Vou mais um pouquinho, tá? Não é o que temos que importa, mas como lidamos. Não. Possessividade e apego ocorrem como consequência do orgulho. Apego é, portanto, uma potencial causa para o sofrimento, porque o apego traz o medo da perda, e com a perda voltamos para a apatia, depressão e tristeza. Se estamos orgulhosos de um carro e alguém o rouba, iremos vivenciar angústia, dor e sofrimento. Se em vez disso segurarmos o carro, emocionalmente falando,
apreciarmos sua beleza e perfeição e nos sentirmos gratos por tê-lo, sua perda vai trazer apenas um pequeno desapontamento. Gratidão é um dos antídotos do orgulho. Se nascemos com um QI alto, podemos ser gratos por isso em vez de ter orgulho disso. Não é uma conquista, nascemos com isso. Se somos gratos pelo que nos foi dado e pelo que foi realizado pelos nossos talentos e esforços dados por Deus, então estamos em um estado de espírito pacífico e invulneráveis à dor. É andar desapegado, né, gente? Eu acho que quando a gente anda desapegado, a gente anda mais leve, a gente anda sem sofrimento. Na verdade, a gente precisa andar desapegado sobre pessoas, coisas, sentimentos. O apego, ele traz muito sofrimento. Lembrando que a gente está aqui de passagem, nada do que está aqui é nosso, tudo é emprestado. Quando a gente perde alguma coisa, na verdade, a gente devolveu isso. A gente precisa andar desapegado, porque o apego, ele traz sofrimento. Porque se eu tenho apego a algo, a uma pessoa, a alguma coisa, essa coisa, ela é finita. Essa coisa um dia vai acabar. E quando acabar, isso pode ser a minha destruição. Então, quando eu ando no caminho do desapego, eu ando num caminho leve. Então, eu não ando no caminho do medo. Eu ando no caminho da gratidão. A gratidão por isso estar na minha vida. Mas não ser meu. Isso está na minha vida e eu estou usufruindo disso agora. Mas isso não pertence a mim. Isso pertence à sua natureza. Então, a gente andar com essa consciência, a gente anda mais feliz. E sem o medo de perder, porque se eu fico vibrando no medo de perder, eu também estou atraindo essa realidade para esse fato. Agora, quando eu ando na gratidão e no amor por isso estar, eu não tenho tanto risco disso se perder. Eu estou numa outra vibração a respeito disso. Tudo aquilo que a gente vibra como medo se torna um desejo, uma emissão de algo que eu tô querendo. É uma curiosidade engraçada da mente humana observar como isso atribui orgulho a qualquer coisa que é antecedida pela palavra meu. Nós podemos ter orgulhos absurdos sobre as coisas mais triviais, e uma vez que vemos a comédia disso, não é muito difícil deixar ir o orgulho envolvido. Algumas pessoas, ironicamente, têm a vulnerabilidade do esnobismo reverso. Elas se orgulham de pechinchas e compras baratas. Sua opinião a respeito de pessoas que pagam preços excessivos por coisas é de que elas são ovelhas a serem abatidas e repetem a frase: um tolo é logo separado do seu dinheiro. Nesse esnobismo com lojas de usados, o símbolo de status é a incrível pechincha. De fato, elas estão sempre competindo com outros para ver quem vai achar as melhores pechinchas. É engraçado observar que uma peça de roupa não tem valor algum até que se torne minha. Aí, imediatamente, um grande valor é dado a ela. O lado difícil de anteceder as coisas com a palavra meu é o orgulho que aparece rapidamente com um senso de propriedade. Isso faz com que nos sintamos chamados a defender tudo que rotulamos como meu. Podemos reduzir a nossa vulnerabilidade por deixar ir o desejo de possuir. Em vez de dizer meu, podemos usar a palavra um. Não é minha camisa, mas uma camisa. Deste modo, perceberemos que se visualizarmos um dos nossos pensamentos como uma opinião em vez de minha opinião, o tom do sentimento muda. Por que as pessoas ficam tão incomodadas com as suas opiniões? É apenas devido ao sentimento do meu. Se em vez disso as opiniões foram vistas como apenas uma opinião, então não existe mais a vulnerabilidade de um orgulho raivoso. Opiniões. Se observarmos as opiniões, veremos que elas são um centavo de uma dúzia. Todas as pessoas lá fora têm milhares de opiniões sobre milhares de assuntos. Suas opiniões mudam de um momento para outro e são vulneráveis a todo o capricho da moda, propaganda e modismo. A opinião certa de hoje será a opinião errada de amanhã. A opinião de hoje e de amanhã já é passado até a tarde.
Podemos nos perguntar: eu quero espalhar minha vulnerabilidade ao ataque por me identificar tanto com todos esses pensamentos passageiros a ponto de chamá-los de meus? Todo mundo tem uma opinião sobre tudo, e daí? Quando olharmos para a verdadeira qualidade das opiniões, vamos parar de dar valor a elas tanto valor. Vamos parar de dar a elas tanto valor. Se olharmos para trás em nossa vida, veremos que todos os erros que já cometemos foram baseados em uma opinião. Tornamo-nos muito menos vulneráveis se colocarmos nossos pensamentos, ideias e crenças, que são na verdade só opiniões, em um contexto diferente. Podemos vê-los como ideias de que gostamos e desgostamos. Alguns pensamentos nos dão prazer e nós também gostamos deles. Apenas gostarmos deles não significa que temos de ir para a guerra por causa deles. Gostamos de um conceito por tanto tempo enquanto ele nos serviu e sentimos prazer com isso. Naturalmente o descartamos rapidamente quando não é mais uma fonte de prazer. Quando olharmos para as nossas opiniões, veremos que as nossas emoções estão dando valor para ela a princípio. Em vez de sentir orgulho do nosso pensamento, o que há de errado em apenas amá-los? Por que não podemos apenas amar certo conceito por causa da sua beleza, por ser inspirador ou porque é fácil mantê-lo? Se virmos os nossos pensamentos dessa forma, não vamos mais precisar do orgulho de estar certo. Se mantivermos o mesmo ponto de vista sobre os nossos gostos e desgostos, não estamos mais sujeitos a argumentações. É porque não somos os mesmos de ontem, né? Quiçá de antes de ontem, quiçá de 10 anos atrás. Imagina você estar preso no mesmo pensamento e opinião porque é teu. Nossa, tudo já se transformou tanto. Nós nem somos os mesmos de um ano atrás. O que eu pensava um ano atrás, já tem coisa que nem creio mais. Já mudei até o pensamento, já me mudei, já não tô mais lá, já sou outra. Andar desapegado. Se mantivermos o mesmo ponto de vista sobre os nossos gostos e desgostos, não estamos mais sujeitos a argumentações. Por exemplo, se amamos a música de um compositor, não precisamos mais defendê-la. Podemos esperar que o nosso companheiro também a ame, mas se não amar, o pior que podemos sentir é um pequeno desapontamento de não poder compartilhar algo que valorizamos e apreciamos. Se tentarmos isso, vamos perceber que as pessoas não atacam mais os nossos gostos ou desgostos e conceitos. Em vez de ficar na defensiva, o que elas ganham de nós é a apreciação. Elas entendem que apreciamos certas coisas e é por isso que pensamos do jeito que pensamos. Mas não vão mais nos criticar ou atacar. O pior que teremos será talvez uma brincadeira ou gracejo. Onde não há orgulho, também não há ataque. Isso é muito valioso em áreas como política e religião, que são tão historicamente propensas a gerar discussões que são taticamente ignoradas na sociedade educada. Descobriremos que, se amamos a nossa religião, seja ela qual for, ninguém vai nos atacar. Se somos orgulhosos, por outro lado, temos que evitar totalmente o assunto porque a raiva vai rapidamente aparecer como subproduto do orgulho. Quando realmente valorizamos algo, o deixamos fora do raio de alvo degradante da discussão. O que realmente estimamos e veneramos é protegido pela nossa própria reverência. Se dissermos a alguém que fazemos algo porque sentimos prazer em fazer isso, não há muito que essa pessoa possa falar sobre isso, não é mesmo? Se dissermos que fazemos isso porque é o certo a se fazer, vamos instantaneamente ver seus pelos arrepiarem porque também tem uma opinião que é certa para elas. Nossos valores são preferências. Nós o mantemos porque os amamos, apreciamos e nos deleitamos deles. Se os mantivermos nesse contexto, vamos ser deixados em paz para apreciá-los. O orgulho traz ataques devidos à interferência de ser melhor que é uma parte do orgulho. Vemos muitas pessoas orgulhosas de suas dietas, consequentemente estão em constantes discussões sobre a correção de suas dietas e opiniões nutricionais, até mesmo tentam impô-las aos membros da família e amigos, promovendo a superioridade moral ou sanitária de suas práticas alimentares. Em contraste, existem pessoas que seguem os mesmos regimes porque apreciam fazê-lo, porque isso faz com que elas se sintam melhor, ou porque isso cumpre algumas disciplinas espirituais,
Consequentemente, elas nunca tiveram que discutir porque não tem nada a defender. Se alguém nos diz que come do jeito que come porque aprecia comer desse jeito, não há nada a falar sobre isso, não é mesmo? Se, no entanto, ela deduzir que esse é o jeito certo de comer e, por dedução, pensar que o nosso jeito é errado, o que realmente estão dizendo é que são melhores do que nós. Isso sempre traz ressentimento. Se não temos uma postura orgulhosa sobre as nossas opiniões, então estamos livres para mudá-las. Com que frequência nos pegamos executando algo que não queremos realmente fazer porque assumimos uma posição absoluta de alguma opinião? Muitas vezes gostaríamos de ter mudado a nossa mente da direção na qual estávamos indo, mas nos pegamos travados nisso por ter assumido uma posição com orgulho. Isso traz uma das resistências ao render o orgulho, que é o orgulho por si só. Na posição orgulhosa, um dos problemas subjacentes é o medo. Tememos que, se mudarmos de posição em um assunto, a opinião dos outros sobre nós vai ser afetada negativamente. Uma razão para a necessidade da humildade sobre nossas opiniões é a mudança de ideia conforme vamos nos aprofundando em um assunto ou uma situação. Tá tudo certo mudar de ideia. A gente pode mudar de ideia, deve mudar de ideia. O que aparenta ser naquele momento, examinando superficialmente, com frequência, se torna bem diferente quando realmente nos aprofundamos naquilo. Isso, claro, é o desespero do político que faz promessas baseadas em fantasias do que é possível, mas ao assumir o poder ele descobre que os assuntos são bem diferentes do que imaginava. Todos os políticos podem verdadeiramente nos prometer que vão usar o melhor julgamento possível para o bem de todos conforme forem se aprofundando em cada assunto. Esse aspecto evolutivo da vida é realmente tudo que qualquer um de nós pode prometer, e o autoconhecimento vai nos proteger de qualquer desilusão. Essa é a segurança da posição de mente aberta, ou que é chamado de mente de principiante na prática Zen. Quando a mente está aberta, admitimos que não temos todos os fatos e estamos prontos para mudar as opiniões à medida que a situação se desenrola. Dessa forma, não precisamos nos impor a dor de defender causas perdidas. Vou conseguir terminar. Isso faz sentido até em áreas que pensamos ser baseadas em fatos estritos e dados observados, como no campo da ciência. Tá quase acabando aqui, gente. Atualmente, a ciência lida com hipóteses, e a opinião científica está constantemente no processo de fluxo e mudança. Opinião científica, para a surpresa da maioria dos leigos, está também sujeita a modismos, popularidade passageira, paradigmas cegos e pressões políticas. Por exemplo, no campo da psiquiatria, o assunto que envolve a relação entre nutrição, química do sangue, função cerebral e doença mental não era popular no passado. Os cientistas e clínicos que trabalharam nessa área se encontravam fora do grupo. Conforme o tempo passou e foi provado que havia valor nesse campo de investigação, a opinião científica geral mudou. Descobertas importantes foram feitas e grandes indústrias começaram a providenciar produtos que utilizavam as descobertas básicas da relação entre nutrição e função cerebral. O assunto agora é aceito e respeitado, então clínicos e cientistas podem fazer pesquisas nessa área e ser aceitos como parte do grupo. Orgulho, portanto, também é responsável por segurar avanços científicos. Exemplo, teorias sobre o aquecimento global. O orgulho nos cega de muitas coisas que poderiam ser profundamente benéficas. Para uma mente orgulhosa, aceitá-las seria inferir que estamos errados. Quanto mais internamente poderosos somos, mais flexíveis nos tornamos, então ficamos abertos a tudo o que é benéfico. O orgulho nos impede de ver o que é totalmente óbvio. As pessoas morrem aos milhares por causa do orgulho. Elas literalmente abrem mão de sua saúde, da própria vida. Viciados e alcoólatras morrem devido à negação inerente do orgulho. Outras pessoas têm esse problema, não eu. A negação, né? O orgulho nos impede de reconhecer as nossas limitações e aceitar a ajuda de que precisamos para superá-las. Nosso orgulho nos isola. Quando deixamos ir o orgulho, a ajuda aparece em nossa vida para resolver os problemas com os quais estamos lutando. Podemos experimentar e provar a verdade desse princípio escolhendo uma área em que passamos por dificuldade e entregar completamente todo o orgulho envolvido.
Quando fizermos isso, algumas coisas surpreendentes poderão acontecer. Deixar ir o orgulho desbloqueia a porta para receber o que é benéfico para nós. Estamos dispostos a deixar ir o orgulho e o sentimento de superioridade em relação aos outros? Quando estamos dispostos a deixar ir a falsa segurança do orgulho, vivenciamos a verdadeira segurança que vem com a coragem, autoaceitação e alegria. Respira. Muito bom. Próximo capítulo é a coragem. Vamos navegar na coragem. Estamos subindo na escala Hawkins das emoções. Hoje discorremos sobre o orgulho. O orgulho está em... Deixa eu ver quantos hertz está o orgulho. 150? Depois vamos para a coragem. A coragem, vocês não podem perder essa transmissão da coragem, tá? Porque a coragem é a chave da transformação. A coragem é que faz o câmbio. A coragem é que faz o shift. Esse capítulo da coragem você não pode perder, tá? Aqui, ó. O orgulho é 175. É isso aí, 150 é a raiva, muito bem. 175 é o orgulho. Ó, olha como a coragem, que é 200, olha a flechinha, tá vendo que essa daqui pra baixo tá tudo pra baixo. Da coragem pra cima sobe. Ó, a coragem é o que faz o câmbio. 200 Hz. É a coragem que promove a transformação. Sextou, gurizada. Segunda-feira a gente retoma. Lembrando a vocês, mulheres, que terça-feira que vem, dia 5 de agosto, tem Masterclass, a Mulher da Era de Aquário. Eu vou entregar para vocês uma aula, uma vivência sobre a mulher dessa nova era, que somos todas nós, trazendo essa consciência para vocês. Escreve mulher aqui nos comentários, para você que deseja estar comigo e outras mulheres num grande círculo na próxima terça-feira às 7h30 da noite, ancorando, elevando, trazendo consciência dessa nova era que está chegando, dessa mulher que estamos nos tornando, das mulheres que virão, que serão as nossas descendentes, né? Nossas filhas, netas, bisnetas. Nós seremos as ancestrais dessa nova era. Estamos num momento muito lindo da humanidade, que é a transição planetária, e eu quero levar essa consciência para vocês. Então comenta mulher aqui, ou então clica no link da minha bio e inscreva-se, garanta sua vaga. Espero vocês para essa transmissão terça-feira que vem, tá bom? Compartilha também esse chamado para quem você sentir, para aquela amiga que está no caminho do despertar, para você que está despertando, você que está chegando no caminho do autoconhecimento. Uau, tem muita coisa para entregar para vocês, é bastante coisa, mas ganhar essa consciência de que estamos realmente entrando numa nova era, num novo padrão energético do nosso planeta, vai fazer toda a diferença. E é um assunto que eu amo muito falar, eu gosto muito de falar sobre isso. Tá realmente alinhado aqui com o meu propósito de alma, com a minha missão. Tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. A gente volta com a leitura então na segunda-feira, tá bom? Um bom final de semana. E para você que ainda não tá no grupo Café com Amor, clica no link na minha bio, entra lá, que é por lá que eu informo as transmissões da live, tá bom? Beijo. Lindo dia, gratidão pelas presenças.